Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amintas e nós vamos começar agora a falar sobre semelhanças de alguns polígonos. Mais especificamente, o nosso objetivo é semelhança de triângulos, tá certo? Nós vamos abordar alguns conceitos básicos iniciais. Nós vamos falar sobre a diferença de semelhança de polígonos e semelhança de triângulos. E nós vamos também falar para vocês de uma técnica utilizada para construir polígonos semelhantes, chamada de homotetia. Vamos lá? Bom, o que são polígonos semelhantes? Não são necessariamente polígonos iguais. Polígonos semelhantes são polígonos que têm a mesma proporção. Vocês vão ver que eles vão ter ângulos, iguais, e os seus comprimentos ou o comprimento dos seus lados serão proporcionais. Observe esses três retângulos aí, ó. Portanto, dois polígonos são semelhantes quando satisfazem simultaneamente a duas condições. Primeiro, as medidas dos lados que se correspondem são proporcionais. Então, todos os lados são proporcionais. Eu posso multiplicar aqui este lado x por qualquer número que vai me dar um lado proporcional aqui. E eu faço a mesma coisa com os outros lados, multiplico por esse mesmo número. As medidas dos ângulos que se correspondem também são iguais, ou são congruentes, como a gente fala em geometria. Ó. Todos aqui têm ângulos de 90 graus. Então, ângulos iguais e os lados são proporcionais. Observe esses dois polígonos aqui. Eles são diferentes, porém, eles são semelhantes. Por quê? Todos os ângulos são iguais e os seus lados são proporcionais. Observe, esse lado aqui é 2, aqui é 4. Então, eu multipliquei por 2 cada lado. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 4, vezes 2, 8, ou 2 vezes 2, 4, e assim sucessivamente. Ó, 4 vezes 2, 8, e os ângulos são congruentes também. Polígono qualquer. Nem sempre, quando eu traço um corte num polígono qualquer, eu vou ter um polígono semelhante. Observe que eu passei um corte aqui, os ângulos são congruentes aqui na base. Percebe? Porém, esses polígonos, eles não são semelhantes. O corte paralelo a um dos lados determina ângulos iguais, mas não lados necessariamente proporcionais. Tá certo? E um triângulo qualquer, aí já é uma característica diferente. Eu vou passar um corte aqui em qualquer lado do triângulo, aqui ó, paralelo à base. Ângulos são congruentes, olha aí. E os triângulos também são semelhantes. Eles não são iguais, porém são semelhantes. O corte paralelo a um dos lados determina ângulos iguais e lados proporcionais. Entenderam a diferença entre igual e semelhante? Semelhante é proporcional. A forma de um triângulo fica completamente definida quando são conhecidos os seus ângulos. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, se eu tenho dois ângulos congruentes, ó, 19, 19, 125 e 125, então eu sei que esse terceiro ângulo também será congruente de todos os dois triângulos, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, para completar 180, nos dois triângulos vai ter um ângulo semelhante aqui, ó, um ângulo congruente, perdão. Então aqui, ó, na verdade, a forma de um triângulo fica completamente definida quando são conhecidos dois de seus três ângulos, né? Aqui, ó, 19 e 125. Ou seja, se dois triângulos possuem dois ângulos iguais, o terceiro ângulo de ambos também é igual. Então aqui, ó, C é congruente a C'. O ângulo C é congruente ao ângulo C'. Quer dizer, eles têm a mesma medida, no caso, 36 graus, que é o ângulo que, ao ser somado com 125 e 19,
vai me dar um total de 180 graus, tá certo? Se os dois triângulos possuem dois ângulos iguais, então, consequentemente, possuem lados proporcionais. Por exemplo, 29 e 85 é o suficiente se tem dois ângulos congruentes ou iguais. Então, por exemplo, aqui o 7 vezes 2, 14, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Observa, se eu multiplicar um lado por um número, os outros lados do triângulo eu terei que multiplicar por esse mesmo número, para que eu consiga construir um triângulo semelhante a ele. Então vamos lá. E a homotetia, que é uma técnica utilizada para construir polígonos semelhantes. É quando obtemos figuras semelhantes, semelhantemente dispostas. Eu pego um ponto de fuga e passo nessa primeira figura aqui, ó, em cada vértice desse polígono. Se você for observar, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um pentágono, né? Então, passando desse ponto de fuga por todos os vértices do polígono, eu posso obter inúmeras figuras ou inúmeros polígonos semelhantes a ele. Olha esse aqui, ó, semelhante. Basta juntar os vértices com as retas referentes aos lados desse polígono paralelos. AB paralelo à linha B', DE paralelo a D'E', perceberam? Aí eu construo polígonos semelhantes. A palavra homotetia vem do grego, homos significa igual, tetos significa colocado, tá certo? Então olha aí, um pentágono sendo utilizado o ponto de fuga da técnica da homotetia, eu construo quantos pentágonos semelhantes a esse eu quiser. Basta traçar retas paralelas aos lados do polígono de referência, que é esse verde aqui. Olha outro exemplo de homotetia aí, ó. Tá certo? Eu tenho polígonos semelhantes e homotéticos, semelhantemente dispostos. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Esses dois pentágonos estão dispostos em posições diferentes. Porém, eles têm ângulos iguais ou congruentes, né? E ele tem lados proporcionais. Então, são semelhantes. Olha esse quadrado aqui, ó. Um quadrado, ele possui 4 ângulos de 90 graus. Portanto, é o suficiente. Eu posso mudar de posição, mas ele não deixa de ser semelhante. Continua sendo polígonos semelhantes. Portanto, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com relações métricas no triângulo retângulo. Até a próxima aula.